Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E finalmente, pela parte da manhã, o Vasco anunciou a primeira contratação da era Lisca, né? E também a primeira contratação depois do início da Série B. Um bom reforço, mas que ainda gera dúvida em muitos torcedores vascaínos. E a gente no vídeo de hoje vai explicar, vai falar quem é esse jogador, vai trazer palavras do seu antigo treinador, Angel Ramírez, que inclusive levou o Independiente Del Valle ao título da Sul-Americana em 2019, levou o Independiente Del Valle a golear o Flamengo por 5-0, inclusive, né, o próprio reforço fez um dos gols dessa goleada sobre o nosso maior rival. A gente vai trazer detalhes dessa negociação e, é claro, demonstrar para vocês se esse jogador será ou não importante para o restante da temporada e se de fato é uma boa contratação. Além disso, vamos falar sobre novos reforços que vão chegar dentro do clube. Esse, o John, foi o primeiro de muitos que ainda vão chegar dentro do Gigante da Colina, ainda, quem sabe, até mesmo nessa semana. E é claro, além dessas, muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, antes de falar sobre tudo que aconteceu no dia do nosso Vasco da Gama, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Estamos querendo chegar aos 48 mil inscritos. Então se inscreva no nosso canal, deixe aí também o seu like. E sobre o que você achou dessa contratação. Se você está feliz, se você está satisfeito ou não. Acha que deveria vir um melhor jogador para o Vasco da Gama? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco, trazer as últimas notícias, as últimas novidades e começar falando sobre esse reforço, né? Ontem, na entrevista coletiva, após a vitória sobre a Ponte Preta por 2-0, o Lisca deixou bem claro que iria no mercado. Ele falou, né, quando perguntado sobre reforços, disse que seria necessário sim reforçar, assim como outras equipes da Série B estão fazendo, tanto da Série B quanto da Série A, em ir ao mercado e trazer novos jogadores para reforçar o plantel para o restante temporada. Ele deixou bem claro que esses reforços iriam chegar, mas acredito que nenhum torcedor vascaíno esperava que eles fossem chegar com tanta rapidez como aconteceu hoje às 10 horas da manhã, através do anúncio oficial do John Sanchez. Então dê uma olhada aí nas palavras do próprio Lisca, falando sobre isso, falando sobre contratações e deixando a entender que além dele, outros jogadores vão chegar no Vasco ainda durante essa conto semana. Também com reforço, obviamente que conto. Todos os times, como eu falei para vocês, estão se qualificando, né? Estão buscando ser mais assertivos, ter mais opções. E é isso que o Vasco vai fazer também, como todas as equipes do futebol brasileiro. Nós precisamos de um pouco mais de maturidade também, algumas opções importantes para a gente, no setor defensivo principalmente, mas sem terra arrasada e sem desvalorizar os nossos jogadores, porque nós temos muita coisa boa aqui, muitos jogadores de qualidade. Mas para o momento do Vasco, quanto mais opções e qualidade nós tivermos, melhor para todo o clube. É 2 ou 3 jogadores que devem chegar em breve e o Pássaro, junto com o Jorge, com a diretoria, está trabalhando demais nisso. Não é fácil nesse momento, tá? Você reforçar, ainda mais quando sai aquela notícia a semana, Vasco... Então, como vocês viram aí, o Lisca falou e aconteceu. Hoje, às 10 horas da manhã, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do John Sanchez. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse reforço, mas agora a gente vai mais a fundo, analisar de fato quem é esse atleta, se ele vai ser bom, se ele realmente já jogou bola pelo Equador. A gente vai tirar todas as dúvidas que estão, de fato, na cabeça do torcedor nesse dia de hoje, após essa contratação. É um jogador que vai vir até de maneira barata, por ser um atleta do mercado sul-americano, tem um passe, tem um salário menor do que se tivesse trazendo até mesmo do futebol brasileiro, ou é claro, de fora do Brasil. Ele vem com um contrato de empréstimo por apenas 1 ano, ele tem o seu contrato encerrado no final de agosto do ano que vem, e é claro, no final do contrato de empréstimo tem uma cláusula contratual com um valor fixado de compra. Se ele se destacar e o Vasco tiver, é claro, na Série A com uma situação financeira melhor, o Vasco pode comprar o atleta, assim como fez com o próprio Matias Galarza, que foi emprestado, né, do Olímpia ao Vasco, e o Vasco no final do empréstimo acabou comprando o atleta. Ele ainda não tem uma data definida para a chegada, nós torcedores ainda não sabemos quando ele vai chegar aqui no Rio de Janeiro, mas não deve demorar muito tempo. Ainda nessa semana, o John Sanchez deve estar pisando em solo carioca para já, né, realizar os exames médicos no CT
Moacir Barbosa estar à disposição do técnico Lisca. Ele foi levado pelo próprio setor de análise de desempenho do Vasco da Gama até o treinador, e o que chamou mais a atenção, segundo notícias do Lisca, foi o físico do atleta. É um atleta muito rápido e tem uma grande força, e tudo isso acabou agradando o Lisca, já que o Vasco atualmente não tem um jogador no elenco com essa característica. Um jogador que parece muito é o Morato, mas o Morato acredito que surpreendeu negativamente grande parte da torcida vascaína, e mesmo surpreendendo negativamente, é um atleta que o Lisca gosta de utilizar, e até por isso aceitou aí a contratação do John Sanches. Com relação aos seus números, tem números muito bons. Em toda a sua carreira, ele começou a carreira aí no Independente Del Valle em 2019, ele tem 33 jogos, 14 como titular. Desses 33, só para deixar bem claro, eu estou separando números aqui de todas as competições internacionais que o John Gonçalves jogou, como Sul-Americana, Libertadores. Então são 33 jogos, 14 como titular, 7 gols, 4 assistências e 21 passes decisivos para gols, tendo uma nota aí no SofaScore de 6.74. E em números gerais, desde o início da sua carreira como profissional, né, ele que só vestiu profissionalmente a camisa do Independente Del Valle, tem 94 jogos, 10 gols e 8 assistências, com conquistas aí da Copa Sul-Americana em 2019 e uma convocação para a seleção equatoriana sub-23, no caso a seleção olímpica. Um jogador de bastante qualidade que foi tido inclusive no próprio Equador durante certo período como uma das grandes promessas do futebol equatoriano. Mas a grande dúvida do torcedor é: o John é um bom jogador? É uma boa contratação? Segundo aí notícias, é claro, da própria torcida do Independente Del Valle, ele é um jogador muito bom, é muito querido pelos torcedores do Del Valle. O seu auge foi, é claro, em 2019, ele foi um dos principais jogadores, o protagonista de fato daquela conquista da Copa Sul-Americana do time equatoriano. Teve o seu auge naquele momento, mas acabou tendo uma decaída após a conquista da Sul-Americana, muito devido, segundo as notícias, ao sistema de jogo da equipe. Enquanto a gente já vai falar sobre ele, o Ángel Ramírez, treinador que foi campeão da Sul-Americana com o Independente Del Valle, esteve por lá. O John Sanches teve um grande destaque, porém após a saída do treinador, o sistema da equipe acabou mudando e ele perdeu espaço demais. Foi falado também que além de ter qualidade dentro de campo pelos próprios torcedores, fora é um exemplo, não arranja problema, como muitos ficaram preocupados com comparação ao Gustavo Torres, um jogador também colombiano, diferente, né? O John Sanches é equatoriano, mas é um jogador que vem do futebol sul-americano. Ano passado acabou arranjando muito problema com saídas em festas, que o Gustavo Torres foi visto, porém o John Sanches é um atleta tranquilo, que não tem problemas no extracampo, um jogador muito profissional. E palavras aí do Miguel Ramírez, né? Esse treinador que acabou colocando o John Sanches no seu auge em 2019. Hoje ele está no Charlotte FC dos Estados Unidos, mas ele deixou bem claro que em 2019 o John Sanches foi o protagonista do seu time. As palavras, como está aparecendo aí na tela para vocês, abre aspas, foram o seguinte: o John é um menino muito bom, sério e responsável, mas precisa de apoio e carinho para poder render a um alto nível. Necessita se sentir importante, valorizado. E seguiu dizendo: ele é excessivamente rápido, ataca muito bem os espaços, só tem mais dificuldades em espaços curtos, porque o primeiro domínio não é muito bom. Não tenho um contra um bom em espaços curtos ou driblando. Precisa de espaço, aí sim ele se destaca. E completou dizendo: é benéfico para ele um jogo mais físico e menos tático. Um jogo que, é claro, se assemelha muito à Série B. Foi o grande problema que o Lisca falou em entrevistas coletivas. O Vasco tinha jogadores de qualidade, como Gabriel Peck, como Bruno Gomes, como Caio Lopes, porém são jogadores jovens que não conseguem se destacar numa competição como a Série B, que precisa de atletas desse nível, que se destaquem em jogos, né, em partidas que precisem mais do físico do jogador. E no caso de John Sanches é esse atleta. E, é claro, a comissão tem a certeza que ele vai ser muito bem utilizado atualmente nesse elenco para o restante da temporada. Inclusive, muitos estavam preocupados com relação à sua regularização, preocupados com o BID, com regularizar com a FIFA, e assim o problema com relação a isso. Ele precisa aparecer, segundo notícias, no TMS, no caso é um órgão aí da FIFA que precisa para regularizar o atleta. Os clubes precisam, a própria assessoria de imprensa do Vasco disse que os clubes precisam colocar no sistema da FIFA até a data limite os documentos de transferências do jogador. Mas segundo o próprio clube, em nota oficial,
confirmou que nenhuma ação do BID é necessária para hoje, somente a transferência através desse sistema da FIFA, e o processo já está sendo feito pelo Departamento de Futebol do Vasco, em completo alinhamento ainda com o Independente Del Valle, e será finalizado antes do prazo para tranquilizar. Agora o Vasco aguarda apenas o John Sanches pisar em território brasileiro, realizar os exames médicos e aí sim assinar em definitivo o contrato de 1 ano com o Gigante da Colina. Um atleta que vem para somar, eu realmente estou com muitas expectativas sobre esse jogador. Para mim é sim a melhor contratação do Vasco nessa temporada. Está à frente de Morato, está à frente de Léo Jabá, está à frente de todos esses atletas que jogam do meio para frente que o Vasco contratou desde o início dessa temporada. Deixe aí a sua opinião sobre o que você achou do John Sanches, o novo reforço do Gigante da Colina. E além do John Sanches, a gente tem notícia que o Vasco vai contratar. Como eu já falei e mostrei aí no início do vídeo, que o próprio Lisca falou com as suas palavras que de 2 a 3 reforços iriam chegar dentro do clube. Primeiro, o John Sanches já chegou, porém a diretoria está e vem trabalhando forte para contratar novos jogadores. A ideia é oficializar ainda nessa semana mais 2 nomes. Segundo notícia, uma prioridade e um nome que vai chegar é para complementar o sistema defensivo, a zaga direita. O Leandro Castan é um atleta titular absoluto, um líder nato que foi inclusive muito elogiado pelo Lisca na entrevista coletiva de ontem. Porém, ainda está em aberto a zaga da direita, um atleta para jogar onde o Miranda joga hoje, onde o Hernando jogou durante essa temporada. Ainda não há para o Lisca um jogador de confiança ali, e será necessário trazer um, e muito provavelmente nos próximos dias, amanhã ou quarta ou quinta, o Vasco estará oficializando esse novo jogador. E além do zagueiro da direita, quem sabe um volante ou um lateral esquerdo para jogar no lugar do Zeca. Pode ser as 2 prioridades, um volante ou um lateral esquerdo. Uma dessas 2 posições vai chegar além do zagueiro. E é claro, assim que a gente tiver novidade, notícias, a gente traz para cada um de vocês. O certo é, o Vasco está com muitas dificuldades para contratar. O Vasco na Série B, em 10º colocado, com esses problemas políticos que ainda acontecem dentro do clube, acabam atrapalhando demais nas negociações. Mas a diretoria, segundo notícias, vem trabalhando forte para tentar romper essas barreiras e trazer novos atletas. Volto a repetir o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. Quando a gente tem que criticar a diretoria, eu venho aqui e critico. Eu trabalho como jornalista, mas a gente sabe que nós somos torcedores. Então não tem como passar, de certa forma, pano para erros que acontecem dentro do Vasco. Quando algum problema acontece, a gente traz. Porém, quando realmente um trabalho é bem feito, a gente elogia. E na minha opinião, a contratação do John Sanches foi um excelente trabalho feito por essa diretoria. Porque o atleta tem qualidade, inclusive, para jogar em muitos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda vamos ouvir demais falar no nome desse jogador durante essa temporada. E é claro, ontem vencemos, ficamos felizes. Em uma semana apenas de trabalho do Lisca, né? A gente já viu muita diferença no Vasco ontem. O Vasco bem taticamente, conseguindo preencher o meio campo. Inclusive o Caio Lopes e o Andrei jogaram muita bola ontem, dominaram o meio campo da Ponte Preta. Realmente a gente viu um outro Vasco. E a gente espera que nesse restante ainda de dias que o Lisca vai ter para o jogo de sexta-feira, possamos ver mais mudanças. Ele teve hoje, segunda, terça, quarta e quinta para treinar. Então a gente espera que sexta-feira vejamos um melhor futebol do que esse de domingo contra a equipe do Brasil de Pelotas em São Januário às 9 horas da noite. A bola que jogou ontem dá para subir, ainda mais com a chegada dos novos reforços. E com isso, com a vitória de ontem, a situação na Série B deu sim uma melhorada. O Vasco agora está com 31 pontos, a 4 pontos do G4, que no caso é o Botafogo, quarto colocado, e a 8 pontos do primeiro colocado, que é a equipe do Coritiba. E com essa vitória, as probabilidades de acesso, que eram apenas de 10%, subiram para 15,8%. Estão aí mais perto do G4, é claro, essas probabilidades acabam aumentando. E a gente tem que destacar, sim, 2 atletas, na minha opinião. O Andrei e o Caio Lopes. O Caio Lopes, por ter sido o grande destaque da partida, inclusive ele recebeu hoje o prêmio de craque da galera, da rodada, né, da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fez o seu primeiro gol como profissional, uma partidaça que o atleta fez. E também o Andrei, que surpreendeu positivamente os torcedores vascaínos, um jogador que é muito criticado por nós, que trazemos vídeos e que torcemos também para o Vasco, mas ontem surpreendeu positivamente, fez o gol e jogou muita bola. Foi 70% de acerto nos passes, 11 lançamentos certos, um chute e, no caso, o gol, 3 cortes, uma interceptação e 2 desarmes. Uma partidaça do atleta que ajudou muito, inclusive, na criação das jogadas ali ao lado do Gabriel Peck e do Leonardo Matos na direita do campo.
E uma notícia que surpreendeu demais também foi sobre o Marquinhos Gabriel. Após a assistência que ele deu ontem, ele é, por incrível que pareça, o melhor atleta do Vasco dessa temporada. Ele é o primeiro em vários aspectos. O primeiro em participação em gols, no caso são 8 participações. O primeiro em assistência, sendo 4. O primeiro em passe decisivo, sendo 30 passes que criaram jogadas. O primeiro em grandes chances criadas. O primeiro em dribles. O primeiro em passes no terço final e o primeiro em nota no SofaScore, 7.24. Então surpreendendo, inclusive ele esteve também na seleção da rodada, da 21ª rodada da Série B, ao lado do Caio Lopes, ao lado do Zeca, Leandro Castan, Leonardo Matos e também do Lisca. De 12, 6 são do Vasco da Gama. Então a gente fica feliz com a partida que o Vasco fez ontem e a gente espera que realmente as coisas boas possam voltar ao nosso clube. Ficamos felizes ontem, ficamos felizes hoje com a contratação, mas sempre com a mão na consciência que precisamos melhorar muito ainda. O Vasco está muito longe do que o torcedor vascaíno espera e merece, assim como foi escrito em São Januário por uma torcida organizada, o torcedor vascaíno merece voltar a ser feliz e hoje pelo menos a gente sentiu um pouquinho do gosto dessa felicidade, com essa contratação, com a vitória de ontem, e a gente espera que isso venha se tornar algo normal dentro do nosso clube. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu comentário sobre o que você achou dessa contratação, o que você espera do Vasco para esse restante de temporada. Se inscreva e ative também o seu sininho de notificação. Quero chegar aí aos 48 mil inscritos. Eu preciso muito da sua ajuda. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira. E é claro, como eu sempre falo no canal, saudações vascaínas.